guardado por 4 soldados. 4. Veja bem, eram 2 soldados ali mais próximos às portas, 2 soldados na saída, e havia um revezamento. Pedro nunca ficava totalmente desguarnecido, havia um constante revezamento, e aqueles guardas eram muito bem treinados para isso. Mas numa certa altura da noite, parece o anjo do Senhor, ele vai desatando e vai desligando as correntes, as algemas que prendiam Pedro, as portas vão se abrindo. Olha só que interessante, irmãos, quando eu leio esse relato, eu fico maravilhado com o agir de Deus. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra que de repente, no versículo 7, sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha só, a luz resplandeceu no cárcere. Gente, coisa maravilhosa. Já pensou? Você, eu, recebendo a visita de um anjo, aquele resplendor, aquele clarão, aquela luz, algo tremendo, algo muito forte. E ele disse a Pedro, tocando a Pedro no lado, o despertou. O que eu acho interessante aqui, gente, também, é que Pedro, mesmo sabendo da situação dele, mesmo estando naquelas condições, mesmo sabendo que no dia seguinte ele poderia ser morto, como foi Tiago, seu companheiro, o que Pedro fazia? Estava desesperado, estava andando de um lado para o outro da prisão, ele estava ali, olha, chorando, ele estava arrancando os cabelos. O que Pedro fazia? Ele estava dormindo. Eu creio que Pedro sabia que Deus tinha um propósito, que Deus ainda tinha plano, que Deus ainda tinha missão na vida dele. Eu creio que Pedro sabia que ainda ia ter que evangelizar muitos judeus. Bom, não vai ser um decreto de Herodes, nem de César. Não vai ser a fúria dos judeus que vai me matar antes do tempo. Deus tem propósito comigo. E se Ele tem propósito, eu posso dormir tranquilo. Não vou perder uma noite de sono. E Pedro dormia. De repente, chega o anjo do lado dele e diz: guarda aí, companheiro, vim te buscar. Imagine a surpresa de Pedro, né? Vendo aquele varão resplandecente ali ao lado dele. E quando Pedro se levanta, imediatamente caem-lhe das mãos as algemas. Aquilo que nada poderia fazer, a não ser a chave daquelas algemas, Deus faz sem usar. Significa, Deus, basta apenas um toque de Deus para aquilo que prende na tua vida uma bênção, para que aquilo que prende na tua vida, qualquer porta seja presa, qualquer situação que esteja truncada, basta um toque de Deus, basta a luz de Deus entrar no negócio. A luz de Deus entrou naquela prisão através do anjo e as correntes se abriram, as correntes se partiram, as portas se abriram e veio a liberdade. Que coisa maravilhosa! É a presença de Deus. Eu creio que antes de acontecer isso, Pedro já tinha orado, Pedro já tinha louvado ali, Pedro já tinha entregado nas mãos de Deus. A igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava pedindo, a igreja estava buscando, e nada poderia impedir o milagre de acontecer. E o milagre aconteceu. Diz o versículo 8, que disse o anjo: cinge-te, veste-se, calça as tuas sandálias. E ele fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha só, preocupação do anjo com o bem-estar de Pedro. Olha, Pedro, está frio aí fora, você está quentinho aqui dentro dessa prisão. Vamos lá, se veste aí, bota sandália, bota uma capa nas costas, né? Olha, fizeram tranquilamente, não precisaram sair correndo, vamos logo antes que os guardas vejam. Não, a mesma luz que clareou aquele cárcere cegou os olhos dos guardas, que nada viram, e eles puderam sair tranquilamente. Pedro saindo seguia, e não sabia que era real,
o que o anjo estava fazendo, mas pensava que estava tendo uma visão. Pedro imaginou, bom, eu devo estar sonhando, deve ser alguma visão, não pode ser real. E ele continuou, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Olha, gente, as portas se abrirão por elas mesmas. Basta somente uma palavra do Senhor, basta somente a presença do Senhor nessa situação, basta somente que o Senhor, olha, determine, está determinado, as portas vão se abrir por elas mesmas, diante de você. Creio que nesse momento, Deus estava inventando esse sistema que hoje é usado em muitos prédios por aí, que quando você chega perto, as portas se abrem automaticamente. Já viram? Já entraram em lugares assim? Em São Paulo tem bastante isso. Você entra nas repartições, nos prédios públicos, né? Primeira vez que eu vi isso, eu era um office boy, eu tinha uns 15 anos de idade, e eu fui no prédio da IBM em São Paulo. Eu confesso para os irmãos, que quando eu ia chegando assim, né, eu vi aquela porta de vidro fechada, eu comecei a sinalizar lá para dentro, eu quero entrar. E quando eu dei mais um passo, que eu vi aquilo abrindo, né, sem ninguém tocar, sem ninguém mexer em nada, não existia aqueles controles remotos, eu falei, o que é isso? Eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio parado. E quando eu entrei assim, eu fiquei com medo que a porta fechasse em volta de mim. Aí eu dei um passo assim, já entrei rapidamente. Depois que eu entrei, eu vi a porta fechando sozinha. Fiquei coçando a cabeça, falei, que negócio é esse? Nunca tinha visto isso. E para sair a mesma coisa. Eu pensei que eu tinha que pedir para alguém abrir a porta, dá para abrir lá para mim? E aí o pessoal falou, não, pode ir. Eu falei, olha. E a porta bem clarinha, bem limpinha assim, né? Eu fui com medo assim, falei, será que está aberta mesmo? Será que não tem vidro aqui? Já ia fazer assim, a porta abriu, falei, meu Deus, e agora? Passa, não passa. Aqui Deus já estava inventando esse sistema. Porque quando Pedro e o anjo chegaram diante da porta, a porta se abriu por si mesma. Então, olha, eu creio que os homens que inventaram esse sistema, né, de automatismo nas portas, eles já estavam, né, se baseando naquilo que Deus fez há quase 2000 anos atrás, portas se abrindo automaticamente, sem nem precisar tocar nessas portas. Olha como Deus faz, e é assim que Deus vai fazer na tua vida, é assim que Deus vai fazer nas nossas vidas, com relação às portas que estão fechadas, com relação a tudo que está trancado, com relação a tudo que está impedido. Eu creio nesta noite, e se nós cremos, vai acontecer exatamente assim como Deus tem falado. Espere e aguarde surpresas ainda nesta semana, espere e aguarde surpresas ainda neste mês, espere e aguarde surpresa ainda por esses dias. Você verá as portas se abrindo por si mesmas diante de você, e você atravessando essas portas que tanto você esperava, portas que te conduzem para o livramento, portas que te conduzem para a prosperidade, portas que te conduzem para a concretização dos planos, dos sonhos, dos ideais que Deus tem para a tua vida, portas que te conduzem para o livramento. Aquela foi a porta do livramento na vida de Pedro, porque se ele continuasse ali, no dia seguinte com certeza ele seria morto, ele seria executado. Mas aquela foi a porta do livramento na vida de Pedro. E diz a palavra do Senhor que, tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Olha,